Olá pessoal, graça e paz a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. O versículo que eu preparei para hoje nessa aula: todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Esse versículo está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, ao versículo 25. O que eles nos traz, pessoal, é que não vai dar para passar em concurso público vivendo da forma que a gente vive. A gente tem que se abster de tudo, abrir mão das coisas para alcançar esse cargo. E quando chegarmos lá, pessoal, quando alcançarmos, a gente deve alcançar e ser incorruptível. Não devemos nos ceder à tentação, à corrupção. Então, é isso. É o recado que eu queria dar hoje. Então vamos para a nossa aula, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direito administrativo. E nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito do direito administrativo, o objeto, suas fontes, tá? Então vamos começar aí, né? Então vamos lá. As bases do nosso direito administrativo, elas se encontram lá na nossa Constituição. Tá? Então a gente tem que entender alguns pontos para a gente chegar nesse conceito, tá bom? Então, primeiro o que é? Primeiro que a gente tem que saber é Estado. Tá? E o que é Estado? Bom, desde o começo dos tempos, né, as civilizações elas se organizam em grupos, né? Tinha o chefe da tribo, coordenava a caça, solucionava conflitos, adotava medidas. Então, a gente pode considerar que essas comunidades primitivas eram classificadas como Estado. Porém, tem doutrinas que divergem disso. Tá? O fato mesmo é que o Estado, do jeito que a gente conhece hoje, o Estado moderno, ele teve sua origem a partir da Revolução Liberal, ocorrida lá no século XVIII, século XIX, com a Revolução Francesa, tá? E com a independência dos Estados Unidos também. Então, após esses movimentos, o governante deixou de ser o centro do poder, como era antes lá na monarquia, né? E aí passou a ocupar o centro do poder foi os cidadãos. Então, de acordo com esse modelo, o Estado se justifica como meio de harmonizar e definir os limites para permitir o exercício dos direitos desse cidadão. Certo? Atualmente, a organização do Estado é uma matéria constitucional, que concerne a divisão política. Então, podemos falar que o Estado pode ser empregado como, por exemplo, assim, sinônimo de governo ou de administração pública, quando ele se refere aos órgãos e agentes que administram recursos públicos. Então, eles são funcionários do Estado, né? Prestam serviço à sociedade, como o presidente da República, os ministérios, a Receita Federal, então, todos. Então, nesse sentido, quando ouvimos a palavra Estado, é o Estado brasileiro, nas frases, por exemplo, o Estado deve assegurar a segurança pública, a educação, o Estado brasileiro deve ser diminuído, né? Então, ele se refere a isso, à administração pública, ao governo. Por exemplo, mas a gente também pode se referir ao nosso país, República Federativa do Brasil, né? O Estado brasileiro condenou o atentado terrorista. Então aí a gente não está falando dessa parte do Estado ali, que é a administração pública. A gente está falando do Estado país. Também podemos estar usando o termo Estado para se referir a um Estado membro, né? O Estado de São Paulo, o Estado de Minas Gerais, o Estado de Goiás. Então, o Estado membro. Mas o que interessa para a gente aqui, nessa parte do direito administrativo, é o Estado como administração pública. Nesse sentido, então, os órgãos,
o presidente, os ministérios, as secretarias, os secretários, autarquias. Então, o que interessa para a gente é esse, o Estado como administração pública, tá? Então, como que o nosso Código Civil caracteriza isso? Qual que é o conceito segundo esse nosso Código Civil? O Código Civil, então, caracteriza o Estado como pessoa jurídica de direito público. Frisa isso, pessoal, que ó, a gente mata bastante questão aí, ó. Pessoa jurídica de direito público. Tá? O Estado, ele tem uma personalidade jurídica própria, ele tem um CNPJ. Ele possui capacidade de adquirir direitos e obrigações na ordem jurídica. E ele pode se relacionar tanto internamente com os funcionários, com os empregados, com os cidadãos, com as empresas, quanto externamente, com outros estados soberanos. Tá? E ainda nós temos, lá quando a gente trata de Constituição, a gente começa a falar de Estado de Direito. Né? Lá no artigo 1º, fala lá, República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios, Distrito Federal, constitui o Estado Democrático de Direito. O que é um Estado Democrático de Direito, pessoal? Ele é quando o Estado de Direito, o Estado, o nosso país, ele pode criar as leis e se submeter a leis. Né? Ele é o contrário do Estado absolutista. O Estado absolutista é aquele Estado do rei, do soberano, do príncipe, que ele tinha o controle de tudo. O Estado de Direito não. Ele vem para impor freios. Tá? A lei, utiliza a lei como mecanismo de contenção. Então ele cria leis, só que ele também se submete a essas leis. Tá? Então, aí a gente chega nos elementos desse Estado. Então nós temos o Estado como administração pública, mas quais são os elementos desse Estado? Né? O Estado ele é composto por 3 elementos. O povo, o território e o governo soberano. Esses 3 elementos eles são indissociáveis, não pode desassociar os 3. E eles são indispensáveis para o Estado brasileiro. O povo é o componente humano, né? São as pessoas. O governo soberano ele é o elemento condutor, ele é detentor da soberania. Tá? E quando nós falamos aqui de soberania, a gente fala da característica que o Estado tem de se organizar, de se conduzir, segundo a livre vontade do seu povo, que é o componente humano. Tá? E o território? O território é a base física, é onde está o povo, onde está fisicamente o Estado. Bom, também temos a divisão do Estado entre os poderes. Né? Os poderes são o legislativo, o executivo e o judiciário. Lá no nosso artigo 2º da Constituição, está dizendo, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. O que quer dizer esse independente? Independente quer dizer que um não depende do outro. Cada poder funciona sozinho. Porém, harmônico. O que é harmônico? Eles também se complementam. Né? Trabalham em harmonia. E nós temos uma forma deles trabalhar em harmonia, que é o que nós chamamos de lei de freios e contrapesos. Né? Nós temos uma forma dele trabalhar harmonicamente, que é o sistema de freios e contrapesos, que é onde atinge esse equilíbrio e essa harmonia. O que diz esse sistema de freio e contrapeso? Ele diz que o poder limita o outro, evitando a supremacia. Então, quando começa um poder, aquele é lá o limite do outro poder, tá normatizando, né? E os poderes, eles têm suas funções, né, típicas.
Só que não é só a função típica que ele faz, ele também pode fazer as funções atípicas de cada poder. Por exemplo, o legislativo. A função típica do legislativo é o que nós chamamos de função legislativa, que é a função de elaborar as leis, as normas gerais e abstratas do nosso ordenamento jurídico. Porém, ele também realiza as funções atípicas, que ele realiza a função administrativa, quando ele está se organizando os serviços internos do poder. E também a função jurisdicional, quando o legislativo julga o presidente pelos crimes de responsabilidade. O poder judiciário tem como função típica o jurisdicional, porque ele aplica a lei, ele que resolve a solução dos conflitos aplicando as leis criadas lá no legislativo. Porém, ele também faz as funções atípicas administrativas, quando organiza os seus serviços internos, e a legislativa, quando elabora os regimentos dos tribunais. O executivo, por sua vez, ele tem como função típica administrativa, porque é ele que administra a máquina pública. Ele que aplica a lei para prover de maneira imediata e concreta o interesse público. Só que ele também faz a função atípica legislativa, quando ele faz as medidas provisórias, o decreto. Porém, podemos dizer que ele não faz a função jurisdicional típica. Porque mesmo que ele julgue seus colaboradores, ele não julga sem definitividade, porque eles podem buscar no judiciário, né? Porque eles podem buscar no judiciário. Então ele não tem definitividade. Então a gente pode dizer que o executivo não realiza a função jurisdicional. Tá bom? Então agora no nosso próximo tópico aqui, a gente tem as formas de Estado. Como que esse Estado se divide? Né? Nós temos dois tipos de formas de Estado. Nós temos o Estado unitário, que é aquele onde todo o poder político é centralizado. O país inteiro é comandado por um único poder político. Todo o território. Não existe nível municipal, nível estadual, regional, não, é só um. Como exemplo desse tipo de poder, aqui na América Latina, a gente pode citar o Uruguai. Tá? Porém, temos o Estado Federado. O Estado Federado é aquele que existe descentralização política. Os poderes políticos, eles são autônomos e distintos dentro do mesmo território. Eles dividem as responsabilidades no nível local, regional, que seriam os estados, e nacional. O Brasil, ele é um Estado federado. Seus componentes possuem autonomia política, administrativa e financeira. Não podemos confundir aqui autonomia com soberania. Só quem tem soberania é o Estado brasileiro, o nosso país, a União. Os Estados-membros, eles têm autonomia. Autonomia significa ter a entidade capacidade de auto-organização, autogoverno e auto-administração. Auto-organização é quando a entidade pode criar o seu diploma constitutivo, ou seja, a Constituição Federal, a Constituição Estadual, as leis orgânicas, ela pode se organizar. O autogoverno é organizar o governo, eleger os dirigentes, organizar seus próprios serviços. Já a auto-administração é o que interessa para a gente aqui no direito administrativo, tá? Porque é a capacidade que as entidades possuem de fazer suas próprias organizações, seus próprios serviços, inconfundíveis com outras. Temos a administração federal, temos a administração distrital, temos administrações estaduais, administrações municipais. E elas se sujeitam aos princípios do direito administrativo, mas todas elas são independentes. Bom? Deu para entender, né, pessoal? Então agora a gente vai falar de governo. Tá? O governo é a expressão política de comando, de iniciativa, de fixação de objetivos do Estado. É a manutenção da ordem jurídica vigente.
Trata, portanto, de um conjunto de poderes dos órgãos responsáveis pela função política. Então, o governo é de função política. E o que tem essa função? É o comando, está relacionado ao comando, direção e fixação de diretrizes. Tá? Para quê? Para fixar as políticas públicas gerais. Entendeu, pessoal? Como está tudo ligado, né? Então vamos falar agora sobre administração pública, tá? A administração pública, a gente precisa dividir ela em sentido estrito e sentido amplo, tá? Em sentido amplo, a administração pública abrange os órgãos superiores do governo, né, que exercem a função política. Só que ela envolve também os órgãos, agentes e entidades que exercem a função meramente administrativa. Então, sentido amplo, ela envolve os órgãos do governo que exercem a função política e os agentes e entidades que exercem a função administrativa, ou seja, aquelas de execução dos programas de governo. Bom, em sentido estrito, o conceito de administração pública envolve todo o aparelhamento estatal, aquele que é voltado à execução das políticas públicas. Veja bem, ela não pratica atos de governo, ela pratica meramente os atos de execução, que são os chamados atos administrativos. Né? Então, em sentido estrito, é o aparelhamento estatal. Só que nós temos uma outra classificação, que seria no sentido formal, subjetivo e orgânico, e o sentido material, objetivo e funcional. Independente se a gente estiver falando no sentido amplo ou no sentido estrito, o sentido formal, subjetivo ou orgânico, a gente vai estar relacionando a quem está exercendo a função administrativa. Então, sentido formal, subjetivo ou orgânico, quem está exercendo a função administrativa? Quem? Na onde? Em qualquer dos poderes. Tá? E no sentido material, ou objetivo, ou funcional, a gente vai estar falando o que está sendo exercido. Quais são as atividades exercidas por esses órgãos incumbidos. Tá? Então, quando a gente fala do sentido formal, subjetivo, sentido material. Então, quando a gente fala do sentido material, objetivo ou funcional, estamos falando do que é realizado, não quem exerce. Então lá, quando a gente fala do sentido amplo, sentido formal, subjetivo e orgânico, a gente vai estar falando dos órgãos governamentais, dos órgãos administrativos. E quando a gente fala do que no sentido material, a gente vai estar falando do quê? A função política ou de governo, a função administrativa. Então, sentido amplo, sentido material, função administrativa, função sentido amplo, sentido formal, órgãos governamentais, órgãos administrativos. E em sentido estrito? Em sentido estrito, no sentido formal, nós vamos estar falando dos órgãos também. Órgãos públicos, agentes públicos, pessoas jurídicas. E no sentido material? Aí nós vamos estar falando da função desses órgãos. Nós estamos falando da função de polícia administrativa, a função de serviços públicos, a função de fomento, a função de intervenção. Ficou claro, né, pessoal? E qual forma de direito que nós usamos aqui no nosso direito administrativo? Bom, aí nós temos duas. Nós temos o direito privado, nós temos o direito público. O direito tem esses dois ramos. E no direito administrativo a gente usa os dois. A gente vai usar o direito privado quando a gente falar da igualdade nas relações jurídicas. Né? Por quê? Porque o direito privado se ocupa dos interesses individuais, se estabelecendo regras da organização social, convivência, serem obedecidas pelas pessoas em suas atividades particulares. E o direito público a gente vai usar nas desigualdades das relações jurídicas,
Porque o direito público contém regras que disciplinam as relações que envolvem o interesse da sociedade como um todo. Como exemplo, direito constitucional, direito tributário, penal e o próprio direito administrativo. Então, nós só vamos usar o direito público? Não. Vai ter horas que nós vamos usar o direito privado também, tá? Embora a maioria das vezes a atuação é pautada do direito público, porém, pode figurar relações jurídicas do direito privado. Quando? Quando a gente fala do Estado empresário, no domínio econômico. Quando o Estado está competindo de igualdade de condições com as empresas privadas, por exemplo. Quando vende petróleo processado pela Petrobras, ou quando comercializa um financiamento que é gerado pelo Banco do Brasil. Então, aqui a gente vai estar usando as duas formas de direito. Qual que é o conceito, então, que a gente pode estar dizendo de direito administrativo? Tá? Então, a gente pode dizer que o direito administrativo integra o ramo de direito público, que disciplina uma das funções do Estado exercida para satisfazer o interesse público, que é a chamada função administrativa. Nós temos que lembrar que o exercício da função administrativa não é exclusividade do Poder Executivo. Tá? Lembramos lá naquele quadro que o Poder Legislativo e o Judiciário também exerce a função administrativa de forma atípica, ao lado de suas formas típicas. Né? Então, existem muitos conceitos do direito administrativo. Então, o que a gente pode dizer? O direito administrativo é o ramo do direito que disciplina a função administrativa e os órgãos que as exercem. Então, existem muitos conceitos de direito administrativo, como a gente pode ver nos quadros. Por exemplo, o primeiro é o ramo de direito público que disciplina a função administrativa e os órgãos que a exercem. Está falando da organização da administração. O direito administrativo consiste no conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas, tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados do Estado. Ele também tem o conceito de relação entre o Estado e seus participantes, por exemplo, de uma licitação. A relação entre o Estado e seus servidores e os empregados. Conceitualmente, a conduta também dos agentes públicos, na prestação de serviço público, intervenção do Estado. Né? Então, assim, o que a gente precisa facilitar na identificação é que o direito administrativo disciplina as funções do Estado. Quais as funções? Então, pessoal, o conceito do direito administrativo ele é muito amplo. Existem várias doutrinas que tentam conceituar o direito administrativo. Mas o que a gente precisa lembrar para matar as questões é que o direito administrativo ele disciplina algumas funções administrativas do Estado. E quais são? A organização da administração, relação entre o Estado e seus participantes de uma licitação, relação entre o Estado e seus servidores e empregados, a conduta dos agentes públicos, prestação de serviços públicos, intervenção do Estado na propriedade pública, intervenção do Estado na propriedade privada. Então, pessoal, tudo isso é conceito de direito administrativo. A gente vai estar relacionado ao direito administrativo. Então, qual que é o objeto do direito administrativo? O estudo do objeto do direito administrativo busca identificar quais são os atos e situações regulamentadas pelas normas que compõem o ramo do direito público. E o objeto abrange 3 áreas. Todas as relações internas à administração pública, entre os órgãos e entidades administrativas, uns com os outros, e entre a administração e seus agentes. Todas as relações entre a administração e os administrados, regidos tanto pelo direito público quanto o direito privado. E as atividades da administração pública em sentido material, exercida por particulares sob regime de direito público. A exemplo desse tipo de prestação de serviço mediante contrato de concessão ou de permissão. Tá? E quais são as fontes do direito administrativo? Agora nós temos
Quais são as fontes do direito administrativo? Da onde a gente retira? A principal fonte do direito administrativo é a lei. A lei é a principal fonte do direito administrativo. Porém, nós podemos dividir entre fontes organizadas e inorganizadas. Quais são as fontes organizadas? Aquelas que a gente pode codificar, que a gente consegue achar no código. Então nós temos a lei, a jurisprudência, a doutrina, né? E a lei, a gente fala não apenas da lei no sentido formal, a gente fala da lei naquele sentido amplo, onde inclui os decretos, medidas provisórias, decretos legislativos, decreto do Poder Executivo, regimentos internos, né? Então a lei, em seu sentido amplo, é a principal fonte do direito administrativo. Pois nós temos a jurisprudência. O que é a jurisprudência? A jurisprudência são reiteradas decisões semelhantes a respeito de determinada matéria. Não se trata de uma decisão isolada, mas de várias decisões no mesmo sentido. A doutrina nada mais é do que o entendimento das leis por pessoas capacitadas, por doutrinadores. Esses doutrinadores formulam teses e teorias com a finalidade de explicar o objeto do estudo, ou seja, o conteúdo das normas administrativas. E a doutrina se torna uma fonte organizada. Por outro lado, nós temos as fontes inorganizadas. Nós podemos citar duas. São os costumes e a praxe administrativa. Os costumes influenciam na elaboração de novas normas ou na construção da jurisprudência. Eles são fontes secundárias, tá, pessoal? São fontes indiretas, porque ele não tem uma característica intangível. São fontes secundárias, indiretas, pessoal. Ele possui uma característica intangível, tá? Por isso que ela é não organizada ou inorganizada, porque ela não é escrita. Só pode ser considerado vigentes e exigíveis quando não contrariam nenhuma regra. Então, se tiver algum costume que já contraria uma lei, ele não pode ser usado como fonte de direito administrativo. Tá? Só pode ser fonte de direito administrativo os costumes que são a favor da lei. Tá bom, pessoal? E a praxe administrativa? O que é a praxe administrativa? São práticas reiteradas que são observadas por agentes administrativos diante de determinada situação. Por exemplo, um órgão público que publica edital em 2 jornais diários, só que a lei só exige um jornal. A praxe dele é publicar em 2. A praxe constitui uma fonte secundária também do direito administrativo, porque pode gerar direitos para alguns administrados, em razão dos princípios da lealdade, da boa-fé e da moralidade administrativa, dentre outros. Se determinada prática é repetida constantemente, induz os administrados a esperarem que toda vez aquela entidade vai agir do mesmo modo, causando incerteza e instabilidade social caso ocorra uma repentina alteração. Por isso que ela é uma fonte do direito. Certo, pessoal? E quais são os sistemas administrativos que nós temos? Existem 2 sistemas administrativos. Tá? E o que é um sistema administrativo? O sistema administrativo é o regime que o Estado adota para corrigir os seus atos administrativos ilegais ou ilegítimos, em qualquer dos seus departamentos. Tá? Nós temos o sistema francês ou do contencioso administrativo. Esse sistema ele é caracterizado pela dualidade da administração. Ou seja, uma decisão tomada na administração ela é definitiva, ela não pode ser revista pelo judiciário. Só por isso a gente já vê que não é usado no Brasil, tá, pessoal? O sistema francês ele tem 2 contenciosos, o judiciário e o administrativo. É como se o administrativo tivesse como função típica, além da administrativa, a também judiciária, a de julgar os seus casos administrativos com definitude. Em contrapartida, nós temos o sistema inglês, ou de jurisdição única. Tá? Esse é o sistema adotado pelo Brasil e vigora até hoje. Por quê?
Porque, segundo esse sistema, decisões administrativas são ou podem ser controladas pelo judiciário. Ela pode ser até julgada em administrativo, mas se a pessoa quiser recorrer, ela vai ser controlada pelo judiciário. Por quê? Por causa do artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Por isso que nós usamos o sistema inglês ou de jurisdição única. Tá bem, pessoal? Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer nossas questões. Nós vamos lá no site do QConcursos, que já está aberto aqui. Então, a gente vai selecionar qual é a nossa disciplina que a gente acabou de fazer, Direito Administrativo. O assunto, qual foi o assunto que a gente fez? Alguém lembra aí? Muito bem. Conceito, objeto e fontes do direito administrativo. Então, vamos procurar aqui conceitos iniciais do direito administrativo, funções. Nós temos as fontes também. Vamos ver fontes do direito. Já está aqui. É essa, conceito, objeto, exatamente. O que a gente vai pôr que a gente não resolveu ainda? Instituição, banca. Vamos pôr a banca aqui, o CESP. Vamos pôr o FCC. Vamos pôr a FGV. Acho que essas três, né? Essas três aqui que são as mais... que podem... Acredito que não vai entrar nenhuma outra banca aí para competir, para fazer essa prova. Então vamos lá. CESP. Um dos aspectos da constitucionalização do direito administrativo se refere à releitura dos seus institutos a partir dos princípios constitucionais. Tá certo, pessoal? O aspecto da constitucionalização do direito administrativo é os princípios constitucionais. Tá certíssimo aqui. Nossa segunda. O estudo do direito administrativo busca identificar os atos ou situações regulamentadas pela norma, sendo que, no Brasil, o objeto possui grande amplitude. Conforme de Prieto, é o chamado direito administrativo descritivo, em que o objeto do direito administrativo compreende, exceto, relações internas entre órgãos e entidades. Certo, o direito administrativo compreende isso aqui, então isso não é excesso, não. Prestação de serviço público mediante... Sim. Relação entre administração e administrado? Sim. Então, pessoal, aqui ó, é AD. Atividades judicantes contenciosas administrativas. Sabemos que no Brasil não tem contencioso administrativo. Lembra lá que a gente leu? Jurisdição una. Então, vamos para o próximo aqui. Com base na doutrina e nas normas do direito administrativo, julgue o item a seguir. Pessoal, esse aqui não tem pergunta, tá com erro, vamos pular ela, tá? Então aqui ó, não tem a pergunta, vamos pular, depois a gente fala lá. O direito administrativo é um ramo estanque do direito, formado e consolidado, não é esse, né pessoal? Um ramo de direito proximamente relacionado ao direito constitucional, possui interface com o direito processual, penal, tributário. Pode ser um sub-ramo do direito público, ao qual está subordinado? Não. Um conjunto esparso de normas que possui característica própria deve ser considerado de maneira dissociada das regras e princípios. Não, pessoal, não é isso também. Sistema de regras e princípios restritos à regulação interna das relações jurídicas entre agentes públicos e órgãos. Pessoal, eu acho que é AB, tá? Muito bem. Por um minuto aqui eu pensei que era C, vocês viram que eu cliquei aqui, mas não, o que está errado na E aqui é que ele põe aqui, ó, regulação interna das relações jurídicas, né? Ele é isso, mas ele não é só isso, né? Então a B era que estava mais correta mesmo. Vamos para 5 aqui. Segundo a doutrina administrativa, o direito administrativo é o ramo do direito privado. Errado, pessoal, já está errado aqui, ó. Direito administrativo é o ramo do direito privado. Não, não é isso, né? Direito administrativo é o ramo do direito público. Então tá errada. Tá bom?
Vamos para a sexta. Os costumes sociais também podem ser considerados fonte de direito administrativo, sendo classificados como fonte direta. Pessoal, tá errado, tá? O que deixou errado aqui é fonte direta. Se fosse fonte indireta aqui, estava corretíssima, tá bom? Se aparecer uma janelinha aí, vocês fecham. Um tribunal, ao elaborar seu regimento interno, exerce a função atípica. Tá certo, pessoal. Está elaborando o regimento, função legislativa, interna, atípica dele. Muito bem. Vamos para a oitava aqui. Ó. Dentre as fontes do direito administrativo, é possível deduzir que somente a lei formal pode ser considerada... Está errado, pessoal. A gente já sabe que tem jurisprudência, tem doutrina. Está errado. O princípio da supremacia do direito é a principal fonte de direito administrativo, pois fundamenta todas as... Pessoal, não é principal fonte o princípio da supremacia, tá? O que diz o princípio da supremacia do interesse público? O interesse público sobressai o interesse privado. Jurisprudência não pode, tá errado também. As lacunas legais se consubstanciam em fontes concretas de direito administrativo, considerando que o poder executivo é dado suprir a ausência da lei por meio de edição de decreto. Não se mostra necessária a codificação da lei dos atos normativos para que se consubstanciem... Pessoal, é aí, tá? Todas as outras estão erradas, é aí. Nona, a processualização do direito administrativo, a participação do cidadão na gestão pública e o princípio da transparência são elementos que contribuem para a democratização da administração pública. Pessoal, eu acho que isso aqui está deixando a processualização, processo do direito administrativo. Está errado, tá, pessoal? Olha, pessoal, para você ver, tá? Então, assim... Vamos ler o comentário aqui. Decorrência devido ao processo legal, necessário processação de administração para que se observe contra... Então, pessoal, assim, eu errei aqui, tá? Então, essa questão aqui era certa. Então, vamos para a nossa próxima aqui, tá, pessoal? Um dos aspectos da constitucionalização do direito administrativo tá certo, tá, pessoal? Isso aqui está certo. A gente já respondeu isso aqui antes. De acordo com o critério teleológico, o direito administrativo é um conjunto de normas que regem as relações entre a administração e administrados. Pessoal, eu acho que esse critério teleológico aqui tá deixando ela errada, tá? Mas aí, beleza, acertamos, mas vamos ver o porquê aqui, né, pessoal? Questão de critérios para a definição do objeto de direito. Critério para a definição do direito, corrente legalista, critério para o executivo, relações. Critério teleológico ou finalístico. Critério teleológico considera que o direito deve ser considerado a partir de da ideia de atividades que permite o Estado alcançar seus fins. Por isso mesmo estava errado, viu, pessoal? Então vamos para a nossa última aqui, tá? No Brasil, assim como no sistema common law, o costume é uma das fontes principais do direito. Pessoal, o costume do Brasil não é fonte principal, é fonte secundária, tá bom? Aê! Então, pessoal, obrigado. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e que vocês continuem engajados no estudo e consigam a sua aprovação.